Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esse é o programa OAB Nacional. A partir de agora, você é o nosso convidado. Então, fique com a gente, já estamos no ar. O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, participou do seminário Repercussão Geral 15 anos, Origem e Perspectivas, realizado pelo Supremo Tribunal Federal. O evento promoveu o debate sobre medidas constitucionais e processuais referentes à repercussão geral, para aprimorar a sistemática. Um dos objetivos do Instituto da Repercussão Geral, implementado em 2007, foi diminuir a sobrecarga de processos recursais no STF. O tema do evento muito interessa a advocacia. É louvável a iniciativa do Supremo Tribunal Federal de abrir a discussão a respeito da repercussão geral, passados 15 anos de sua implementação. Temos, neste momento, o distanciamento histórico que nos permite fazer avaliações sólidas. Por meio do debate e do diálogo, encontramos o caminho para verificar os acertos e as necessidades de aperfeiçoamento desse instrumento que, nos últimos anos, ocupou lugar de destaque no mundo jurídico. É por meio da troca de ideias e de experiências, afinal de contas, que podemos encontrar as soluções capazes de manter o sistema de justiça sempre na busca por bem amparar as cidadãs e os cidadãos brasileiros. Esse seminário, ministro Fux, confirma o papel central que o judiciário e os atores do sistema judicial, inclusive a advocacia brasileira, exercem na discussão de soluções para o Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil reconhece o papel fundamental que a magistratura e o Ministério Público desempenham. Lembremos que o nosso judiciário é um dos mais demandados do mundo. Falamos de milhões de processos que, na verdade, significam as histórias das pessoas e empresas que buscam fazer valer seus direitos. E o norte da resposta a todas essas demandas tem sido a Constituição, como não poderia deixar de ser. Quero lembrar aqui de um dos maiores nomes do direito nacional, Raimundo Faoro, que também presidiu a OAB Nacional. E naquela época, ele dizia que a história ainda estava por começar, porque a democracia ainda engatinhava em nosso país. Mas hoje, prezadas e prezados, a democracia já começou. A verdade é que vivemos hoje o mais longevo período democrático da história brasileira. Todos os poderes, todos os agentes institucionais e todas as instituições da República cumprem um papel relevante para que possamos celebrar a longevidade democrática. É por isso que a OAB mantém diálogo com todos os poderes. A dupla missão estabelecida pela Constituição para a OAB é atuar em favor da advocacia e do Estado de Direito. Para cumprir essa tarefa, é obrigação da Ordem manter um diálogo de alto nível com todas as autoridades. Não cabe à Ordem dos Advogados do Brasil tampouco escolher partidos ou ideologias. Ela deve manter postura de não ser base nem oposição a governos e candidatos. Isso não se confunde, senhoras e senhores, com imobilismo ou neutralidade. A OAB zela pelos pilares da democracia, que são o voto secreto, periódico e universal, a separação entre os poderes, o modelo federativo e o sistema de direitos e garantias individuais. Como nos ensinou Sobral Pinto, a democracia é universal, sem adjetivos. Esta cerimônia, ela também marca a história do Supremo Tribunal Federal. Ao reunir presencialmente, após mais de 2 anos, ministros, desembargadores, juízes e assessores de todos os tribunais do nosso país, além de advogados públicos e privados, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, além de acadêmicos e integrantes da sociedade civil. O nosso escopo é comemorarmos a consolidação da sistemática da repercussão judicial no Brasil, bem como refletir criticamente sobre os desafios para o seu aprimoramento nos anos vindouros. Como aqui já se destacou, a sistemática da repercussão geral foi introduzida no nosso ordenamento pela emenda 45 e, posteriormente, aperfeiçoada por leis subsequentes e pelo regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Por fim, em 3 de maio, depois dessa sucessão legislativa, a repercussão geral teve vigência efetiva nesta Suprema Corte, com a divulgação da decisão proferida no agravo do instrumento 664-567,
que veiculavam a questão de ordem da relatoria do nosso sempre lembrado ministro Sepúlveda Pertença. Um evento de bastante relevância que trata, sem qualquer dúvida, dos institutos mais importantes dos últimos anos, que estão permeando todas as decisões judiciais e orientando por meio da atuação dinâmica, direta e muito altiva do plenário do Supremo Tribunal Federal. E falar aqui de repercussão geral em nome da Advocacia Geral da União, obviamente, me faz remeter à Emenda Constitucional 45, suas posteriores regulamentações, especialmente por meio da Lei 11.418, também as regulamentações expressas deste Supremo Tribunal Federal e também, obviamente, a atuação dinâmica, direta e também muito focada da Advocacia Geral da União no respeito aos precedentes. O membro honorário vitalício da OAB Nacional, Marcos Vinícius Furtado Coelho, também participou do primeiro painel do seminário. O tema tratou da repercussão geral colaborativa, advocacia, sociedade, academia e judiciário. Magistratura e advocacia são duas asas do mesmo pássaro. O pássaro é a prestação da jurisdição, é a efetivação dos direitos, é a qualidade no atendimento ao cidadão. Quer dizer, todos nós somos servidores do cidadão. O advogado também exerce no seu mundo privado uma função pública de defender a Constituição, defender os interesses dos seus clientes, mas de acordo com a lei, de acordo com o Estado de Direito. De fato, são duas asas do mesmo pássaro. Se uma das asas vai mal, o pássaro não voa. Então, portanto, cuidar do judiciário, cuidar da magistratura, dos servidores do judiciário, da advocacia, dos membros do Ministério Público, é cuidar da jurisdição, cuidar do cidadão, em última análise. Portanto, é esse o sentido da família forense e esse o sentido do primeiro painel deste importante evento que o Supremo Tribunal Federal nos convida a refletir sobre os acertos e também os equívocos e eventuais correções de rota sobre a repercussão geral em nosso país. Como tudo na vida, há perfeições e imperfeições, não há nada absolutamente pronto e acabado. Se já nascêssemos prontos, não precisávamos viver. A vida deve ser um sequenciar de correção de rotas, pessoal e também institucional. O Conselho Federal da Ordem e a seccional da OAB em Sergipe manifestaram indignação pelo assassinato de Genivaldo de Jesus Santos, praticado com fortes indícios de tortura. Ambas as instituições requerem a adoção de medidas preventivas imediatas pela Polícia Rodoviária Federal para evitar que situação semelhante volte a acontecer e para garantir a prestação de assistência à família da vítima. Em primeiro lugar, é importante registrar a indignação e a consternação da OAB, do Conselho Federal da OAB e da Comissão de Direitos Humanos em relação ao assassinato brutal do Genivaldo de Jesus Santos. É inconcebível e inadmissível que um Estado que é um Estado democrático de direito como o Brasil se admita a morte de uma pessoa numa câmara de gás improvisada na viatura de uma força de segurança, da Polícia Rodoviária Federal, sob a conduta de agentes de forças de segurança pública. Nós recebemos a notícia com profunda tristeza. Quero manifestar nossas condolências à família do Genivaldo e a toda a sociedade brasileira. O caso do Genivaldo excede em muitos limites as violações de direitos humanos. A gente identifica a tortura, o sadismo. O Brasil é signatário à Convenção da ONU contra a Tortura e Tratamentos Desumanos. O artigo 2º dessa convenção, que foi internalizada pelo Decreto número 40 de 1991, diz que o Estado brasileiro deve tomar medidas eficazes a fim de prevenir a tortura e diante de atos de tortura como foram esses que aconteceram e que culminaram na trágica morte do Genivaldo. A OAB, por meio da Comissão de Direitos Humanos, por meio da diretoria do Conselho Federal, tem atuado em conjunto com a OAB Sergipe, com o presidente Daniel Costa e com a presidente da Comissão de Direitos Humanos, a Lília Jordanelli,
que esteve no local. Nós oficiamos a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, oficiamos também a Procuradoria-Geral da República, a fim de que a Procuradoria represente pela prisão cautelar dos agentes envolvidos, não apenas o seu afastamento, né? É importante também noticiar que ontem a OAB Sergipe reuniu-se com a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal. Foi constituído dentro dessa superintendência um comitê de gestão de crise, que é composto por agentes, enfim, por pessoas que trabalham na Polícia Rodoviária Federal, que são de fora de Sergipe. Isso é importante porque isso confere transparência também aos atos que serão tomados. Nós também oficiamos, né, nós enviamos um informe à Relatoria de Execuções Sumárias da ONU, a princípio para tratar do caso que aconteceu no Rio de Janeiro, na Vila Cruzeiro, mas solicitamos uma reunião com a relatoria e onde também pretendemos tratar sobre o caso da morte de Genivaldo de Jesus Santos, ocorrida em Umbaúba, no Sergipe, né? Então, é importante que a sociedade saiba quais são as atuações que a Comissão de Direitos Humanos vem tomando e o Conselho Federal da OAB também. A seccional da OAB no Paraná lançou em âmbito estadual a campanha nacional Advocacia Sem Assédio, proposta pelo Conselho Federal da OAB por meio da Comissão Nacional da Mulher Advogada. Confira. Ninguém consegue chegar para ajudar outras pessoas se você não tiver uma humanidade elevada. Só que a nossa humanidade, ela só começa a estar elevada quando nós passamos por um processo. Então, naquele dia que ele chegou e deu a mão e falou que levaria a campanha para frente, que eu cheguei no colégio de presidentes e todos os presidentes, todos, homens e mulheres, abraçaram a campanha. Eu estou indo em todas as seccionais do Brasil, com os presidentes homens vestindo, porque é muito importante a liderança comprar esse tipo de pauta, porque é a liderança que vai comandar o restante da pirâmide. Se a liderança não compra a ideia, gente, fica difícil das coisas serem desenvolvidas. Mas o dia da terra fértil chegou. Os 27 presidentes de caixas de assistência já estão montando as estruturas para as rodas de conversa com psicólogos para receber essas mulheres que necessitarem de um apoio mais qualificado para se reerguerem. E sabe o que é importante? Terceira lição. Em reino dividido, nada prospera. E isso só conseguiu ir para frente, porque nós temos um sistema hoje que está coeso e unido para que isso aconteça. A garantia do livre exercício da advocacia, que se traduz pelo cumprimento das prerrogativas da profissão, é uma das missões essenciais da Ordem dos Advogados do Brasil. Para caminhar na efetivação desses direitos, a atual gestão da entidade buscou reforçar o sistema de prerrogativas da OAB Nacional e articulou no Congresso Nacional o avanço de diversas proposições. Acompanhe na entrevista. Passado mais de 100 dias da administração do nosso presidente Beto Simonetti e toda a sua diretoria, com foco, entre tantos temas, um foco principal que vem a ser as prerrogativas da advocacia. Muito trabalho institucional foi realizado nesse período e nós já temos alguns resultados efetivos. Saímos da seara do discurso para o resultado produtivo. E nós temos nacionalmente efeitos importantes que tocam na vida de cada advogado e advogada. Um dos principais está sendo hoje celebrado por toda a advocacia, é a questão da decisão do Superior Tribunal de Justiça no tocante aos honorários advocatícios e a sua vedação na interpretação subjetiva da equidade, aplicando aquilo que a lei determina na porcentagem descrita no artigo 85. Os tribunais do país inteiro já vêm adotando essa medida, com que evita que os honorários sejam eles todos, de alguma forma, aviltados. Esse é uma função fundamental dentro do cenário da advocacia, porque os honorários revestem no receber da sua função do trabalho que tem a ver com a sua dignidade, seu sustento, equiparando-se sim a uma extensão alimentar de subsistência do advogado e de sua família. Uma grande conquista que eleva a dignidade do trabalho da advocacia. Segundo momento,
Nós temos tido algumas vitórias legislativas importantes, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados e no Congresso como um todo. Nós temos um projeto de lei que avançou bastante, que é a retirada da multa aplicada pelo juiz ao Código de Processo Penal. Essa multa sem direito ao contraditório é totalmente abusiva e inconstitucional, e já temos avanços legislativos importantes para extirpá-la do ordenamento do Código de Processo Penal, vedando a qualquer autoridade pública impor sanção administrativa ao advogado, que cabe à OAB através do seu Tribunal de Ética e Disciplina. Então, essa é uma conquista importante. Nós temos também o avanço de um projeto de lei que só está aguardando agora a sanção do presidente da República, que traz inúmeras modificações dentro do Estatuto da Advocacia e principalmente no tema das prerrogativas, que vem a ser os limites de busca e apreensão dentro dos escritórios, que antes nós tínhamos uma brecha legislativa, uma interpretação baseada em atos probatórios frágeis, e hoje esta reforma exige que nós tenhamos provas importantes para a autorização de uma busca e apreensão em escritórios. Então isso, na verdade, tem muito de um trabalho importante do nosso presidente Beto Simonetti, que eleva toda a sua condição de líder máximo da advocacia num diálogo importante com o Congresso, levando os grandes problemas que nos últimos tempos a advocacia tem sofrido, e através dessas reformas legislativas nós possamos botar limites e manter a dignidade e a defesa intransigente das nossas prerrogativas. Chegou a hora de conferir outras novidades e as principais notícias do direito no site da Ordem dos Advogados do Brasil. Veja só. A primeira matéria de hoje é o destaque da reunião entre o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, e a diretoria da Secretaria Executiva do Comitê Nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. O encontro aconteceu para aliar alianças e ações de combate à desinformação para o ano eleitoral. Para Simonetti, abre aspas, o que nos interessa é fazer o balanço democrático, equilibrar o certame eleitoral e fazer com que, ao fim e ao cabo, venha mais uma vez a ser respeitada a soberania do voto popular. É isso que nós queremos ao fim desse processo. Fecha aspas. Mudando de assunto, o presidente da OAB Nacional também recebeu a visita do presidente do Instituto dos Advogados do Brasil, Sidney Sanches. Na ocasião, eles debateram pautas comuns das duas instituições. Para o presidente do IAB, abre aspas, são duas instituições que integram a mesma família, pois o Instituto é responsável pela constituição da Ordem. Vamos começar a desenhar um projeto conjunto de trabalho para os próximos 3 anos, seja na realização de eventos, na aproximação das comissões ou na defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito. Fecha aspas. A presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, Cristiane Damasceno, participou da reunião no Tribunal Regional Federal da Primeira Região para defender recurso em que a Ordem pede a revisão de uma decisão judicial que revogou súmulas do Conselho Federal da OAB. Segundo Cristiane Damasceno, abre aspas, o Conselho Federal apresentou recurso para suspender essa decisão, que é uma interferência indevida na autonomia da instituição e, ao mesmo tempo, impõe forte retrocesso institucional à Ordem. Fecha aspas. Esses e outros assuntos você confere no site da Ordem dos Advogados do Brasil, em oab.org.br. Agora nós vamos para um rápido intervalo e, na sequência, voltamos com mais OAB Nacional. Até já! No quadro OAB Eventos de hoje, a gente destaca mais uma aula aberta da pós-graduação em Advocacia Civil, realizada pela Escola Superior de Advocacia Nacional. A temática desta vez tratou dos juros remuneratórios dos contratos bancários. Acompanhe. Posso dar um testemunho aqui, o professor é muito dedicado, preparou um curso com carinho, com muita experiência, e posso dizer que foi um curso com muito material, porque essa matéria não para de ter novos julgados, de ter novas decisões, e a gente tem que estar muito preparado para enfrentar esses desafios do direito bancário, do direito civil, processo civil, consumidor e todo esse emaranhado de conhecimento jurídico que gira em torno do direito bancário. A parte introdutória é justamente a distinção dos juros remuneratórios
e dos juros moratórios. Isso é fundamental, inclusive para entrar na questão meritória das ações revisionais, o aspecto processual civil, né, para evitar ali uma improcedência liminar de uma petição inicial de uma ação revisional. Então, excelente. Juros remuneratórios, e o nome já está falando, remuneram o credor, no caso aqui do direito bancário, os bancos, as instituições financeiras. Os juros remuneratórios remuneram o credor pelo capital emprestado. Então, há aquela relação a operação de crédito. A taxa de juros remuneratórios é o cálculo que o credor faz, levando em consideração o aporte, o prazo, né, de devolução daquele valor. Então, um contrato de 12 meses, a perda, a desvalorização da moeda, estamos vendo isso na prática, né, a correção monetária aí, os índices de preços todos elevados. Então, em 12 meses, a moeda desvaloriza um X. Se você faz um contrato de 60 meses, então é 5 vezes X em relação aos 12 meses. Desvaloriza muito mais. Tudo isso vai entrar no cálculo da remuneração que o banco pretende naquela operação, além do risco da operação, né? O risco de inadimplência. Então, em 12 meses o risco é menor, em 60 meses o risco é bem maior. Então, os juros remuneratórios são a parte do contrato que vai remunerar o credor pelo capital emprestado. Então, é um encargo, aí atenção, já entrando também a vinculação com o direito civil, é o encargo do período da normalidade contratual. Isso é importante. É o encargo da normalidade, ou seja, no início do contrato, considerando o valor da operação, o prazo que o devedor se dispõe a pagar, a devolver, então faz-se o cálculo aí da perda da moeda e tal, vai chegar numa composição, né, para nascer o contrato. Então é o chamado encargo da normalidade, aquele encargo que nasce junto com o contrato, no sentido de ser a base de um dos critérios que vão formar a prestação, né? Aquela obrigação que o devedor vai assumir para poder devolver o capital emprestado, com uma parcela a mais, que são justamente os juros remuneratórios, a remuneração do credor pelo capital emprestado. A ESA Nacional realizou também no YouTube um debate voltado à gestão jurídica 4.0. A transmissão foi aberta ao público. E uma das coisas que eu tenho observado muito, os maiores desafios que existem dentro do direito é justamente, né, a gestão. Num estudo recente que a gente fez pela B2L, a gente descobriu que apenas 58 mil advogados possuem, por exemplo, o PJ. O advogado ele passa 5 anos estudando direito, especializando, fazendo pós, mas na hora de fazer a gestão do seu escritório, na hora de realmente estar organizando a estrutura do dia a dia do seu escritório, do seu negócio, entre aspas, né, porque tem um caráter empresarial diferente, o escritório de advocacia, faz de uma maneira que é uma maneira não profissional. E isso impede o crescimento de você como advogado. Impede o crescimento de você, né, como profissional do direito. Então, nessa aula de hoje, a gente vai explicar um pouquinho o que está acontecendo, por que se chama de gestão jurídica 4.0, por que não 5.0, 6.0, né? A Apple já está em 13, né? Por que não criar um número aleatório aí? Isso é moda? É algo passageiro ou veio para ficar? Como se destacar nessa multidão? Né? Como que nós, advogados, podemos nos destacar diante de tanta gente fazendo exatamente a mesma coisa da qual nós fomos formados, né? Mas para mim, assim, eu acho que o grande ponto que você trouxe, e que eu acho que isso traz muito bem qual que é a essência do nosso curso e qual que é a mensagem que a gente quer passar, é que não se trata apenas de um método de trabalho, ou de uma ferramenta que você vai utilizar e que isso vai, enfim, trazer um resultado exponencial para o seu escritório. Eu acho que a grande questão é justamente essa mudança cultural. Eu acho que você foi muito assertivo no que você falou, Daniel, de que ferramentas não são suficientes. Então, acho que o primeiro ponto que eu queria destacar aqui, deixar muito claro, até para alinhar as expectativas do que os alunos vão ter do nosso curso, é que a gente não vai... O nosso objetivo aqui não é passar um método, uma receita de bolo. Não é ensinar vocês um passo a passo do que vocês precisam fazer para ter sucesso no trabalho, para conseguir
gerenciar todo esse caos que a gente vive, né? Todo esse cenário caótico que a gente vive de uma maneira eficaz e produtiva. Eu acho que a mensagem que a gente quer passar aqui é o que tem dentro desse curso são todas as ferramentas e o conhecimento necessário para a gente ter essa mudança cultural, para a gente mudar esse nosso modelo comportamental de como que a gente trabalha internamente dentro do escritório, como que a gente se relaciona com nossos pares, como que a gente se relaciona com nossos clientes. É esse modelo mental que eu acho que vai ser o principal e é o que a gente acaba batendo muito nessa tecla ao longo do curso, né? Então, de nada adianta, mais uma vez, utilizar ferramentas, processos, se a gente não tiver uma cultura forte. E não para por aí. A seccional da OAB no Ceará realizou ainda o seminário intitulado Cefaz Parceria, Relacionamento, Confiança e Justiça Fiscal. O evento virtual abordou como os advogados e advogadas da área tributária podem contribuir com o desenvolvimento da confiança fiscal no Estado. Acompanhe. Há pouco tempo, antes da pandemia, em Nova York, houve uma redução da carga tributária lá e aparentemente todo mundo gostou. Porque pagar parece que dói um pouco. Mas é interessante que logo depois a qualidade de alguns serviços caíram. E eles reclamaram, querendo que o tributo aumentasse para que a resposta dos serviços também assim viesse. Então, nosso papel da OAB não é só um papel institucional perante os advogados, mas é um papel social também de esclarecimento, sobretudo, Germana, responsável. A gente não pode estar sempre gritando, e ontem eu achei muito bacana dentro do grupo, Rita, dentro do grupo da Comissão de Direito Tributário. A gente foi muito responsável nos comentários sobre possíveis mudanças legislativas, porque a política é muito importante dentro do tributário, não tem como, mas politicagem não. Então a gente é muito técnico para isso. Isso é muito importante, esse diálogo que aconteça para que a gente evolua em conjunto. Não é educativo um vírus que mata seu próprio hospedeiro. Isso não é educativo. Não é educativo uma carga tributária que impossibilite o contribuinte de entrar. E não é educativo não se pagar tributo para que o Estado, em prol da solidariedade de todos, ele não funcione, não consiga dar o que a gente quer: educação, saúde, vacina e outras melhorias que podem acontecer. E a gente só consegue crescer no diálogo. Aquela história que se a porta não abre é para arrebentar, isso não tem funcionado, e a gente tem visto isso em mundo afora. Como fortalecer essa relação fisco-contribuinte no sentido de trazer inovação para a educação fiscal. Então, como eu disse no início, esse evento foi realmente pensado para cada um de vocês, preparado com muito carinho por nossa equipe de educação fiscal, liderada aqui pela nossa querida Germana Belchior. E é isso, gente. Dessa nossa aproximação podem nascer muitos frutos. Eu acho que cada um de nós que passou essa pandemia, né, a gente pode realmente reconhecer a importância de políticas públicas. O que seria de nós se não houvesse o SUS nesse momento que vivemos? O que seria de nós se não existisse a campanha de vacinação? Então, cada um de nós realmente sentiu o quanto foi importante termos todo esse aparato originário da receita dos tributos. Então, a partir de tudo isso, eu acho que a gente pode avançar nessa relação. Aqui, nós da Secretaria da Fazenda, em nenhum momento passamos ao largo de discussões que realmente precisam ser feitas. Discussões que envolvem a reforma tributária, o nosso sistema tributário como um todo, um sistema muito regressivo, que tributa os bens de consumo, que atinge as pessoas. Então, tudo isso, estamos abertos para essa discussão. Mas também estamos muito cientes, estamos muito uníssonos no sentido de trazer essa questão do fortalecimento da cidadania fiscal, da importância de formar cidadãos, formar alunos que tenham essa concepção do tributo com a solidariedade com o seu esteio, com a sua base. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro de todas as informações da advocacia e do judiciário, além de entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Até a próxima semana.